Próxima atração no canal 25. Ele é um empresário bem-sucedido e uma pessoa que tem uma história dentro do esporte, o esporte de alta performance. Eu estou aqui hoje com o Cristiano Lopes, secretário de Esportes de Jundiaí, para a gente bater um papo sobre o esporte na nossa cidade. Cristiano, parabéns, em primeiro lugar, pela sua nomeação. Você é uma pessoa dedicada ao esporte, tem uma história aí de esporte em alta performance, então a gente espera muito de você como secretário de Esportes. Em primeiro lugar, parabéns e boa sorte. Obrigado, Gustavo, para vocês também, com o novo trabalho, com esse programa falando de corrida de rua, também falando do esporte da região e da cidade. A gente está junto nessa aí, com certeza estaremos juntos nesses longos 4 anos. Cristiano, assim, a primeira coisa que a gente queria saber é a situação atual do esporte em Jundiaí. Existem algumas demandas, a gente que vive o mundo do esporte diretamente em contato com a população, a gente sabe das demandas da população. O que você avaliou nesses primeiros 2 meses de gestão em relação à situação do esporte em Jundiaí e quais foram as primeiras diretrizes aí para sanar possíveis problemas? Bom, primeiramente a gente fez um levantamento interno de todas as pessoas que compõem o quadro de profissionais da área de esporte, desde os seus educadores, também com o seu lado administrativo. Esse primeiro momento, nós concluímos ele nos primeiros 30 dias, onde tivemos conversas individuais com todos os profissionais, para entender bem a função de cada um, aquilo que eles almejam dentro da secretaria, aquilo que eles podem colaborar e melhorar o nosso rendimento. Partindo agora, que estamos completando aí os 40 e quase 50 dias de mandato, né? Agora nós começamos a fazer um trabalho de organização de calendário esportivo, de uso de complexos esportivos, trabalhando a questão de horários, de modalidades que se realizam dentro dos complexos. Então essa é uma fase que nós estamos concluindo agora também, porque em dezembro todos os nossos profissionais estavam de férias, né, até o final de janeiro, retornando todos no dia 1º de fevereiro. Com esse retorno, nós colocamos todos os nossos profissionais, os nossos educadores esportivos já nos complexos, já com as escolinhas que estão todas em funcionamento, todas as matérias também que se dizem em relação à competição, que são nossos coordenadores competitivos, também já estão com as suas modalidades já em treinamento também. Então, esses primeiros 50 dias de mandato, nós tivemos esse cuidado para que nada parasse. E agora cabe um novo procedimento, novas ações que começamos a fazer levantamento do nosso centro esportivo. Muitos precisam de reformas, estão em estado críticos, seja ele com material estrutural ou também coisa de gramado alto, mato alto, enfim, todas essas demandas nós já iniciamos os levantamentos para que a gente possa criar um planejamento de manutenção preventiva. Agora, no momento, é corretiva, né? Mas futuramente será preventiva para que isso não ocorra de um ano para o outro, que nós tenhamos aí os complexos sempre de portas abertas para atender bem os nossos munícipes. Você falou de praças esportivas e a gente nota isso também em relação às praças esportivas de Jundiaí. Algumas delas têm estrutura, mas acabam não sendo tão aproveitadas, tão bem aproveitadas como talvez pudessem ser. Eu sei que é um começo de gestão, uma nova uma iniciativa que está debutando agora, mas esse seria o principal gargalo hoje, deixar as praças esportivas mais bem estruturadas e aproveitá-las da melhor maneira, ou de repente até expandir o número de praças esportivas de Jundiaí. Existe essa demanda? Sim, ainda existem bairros que necessitam dessas praças, desses complexos esportivos. Nós devemos inaugurar nos próximos meses, que é a região de Voturucá, é uma região bastante distante do centro da cidade, e ela era uma demanda antiga. Então, nós devemos concluí-la nos próximos meses e já inaugurar. Iniciaremos um novo complexo esportivo também na região da Vila Comercial Maringá,
que foi uma permuta entre o Clube Jundiaense e a própria Prefeitura, onde o bairro lá sempre também pediu tendo essa necessidade do complexo. Então, acredito eu que no próximo mês já iniciamos as obras. Então, já passamos a fase de licitação todas. Em breve já começa uma obra prevista de mais ou menos 5 milhões de reais. Pela sua primeira fase, a gente conseguiu um recurso já do orçamento de 2012 para a gestão agora de 2013, em torno de 1,5 milhão. E a gente tem que provisionar agora, daqui para frente, a diferença para o término dessa obra. Então, esses dois complexos já estão, um já na fase de inauguração e outro na fase de início de obras. Ainda tem bastante demandas, como, por exemplo, a região do Vetor Oeste, que demanda também de um complexo esportivo, de uma estrutura maior para poder atender a comunidade. E aí tem as obras em especiais, que são, por exemplo, a arquibancada do bolão da piscina, que é uma antiga reivindicação do pessoal que usa. A gente tem lá em torno de 1.200 pessoas mês que frequentam a nossa piscina. É um volume muito grande, ela demanda também de uma reforma nova. Porém, tudo isso, como não está previsto em orçamento, e eu vou trabalhar a questão do PPA desses 4 anos de mandato nosso a partir de março, final de março, aí sim a gente quer fazer já essas previsões, para que a gente possa ter orçamento para cumprir esses nossos objetivos, né? Mas a cidade demanda de algumas outras atividades. Para isso a gente precisa de espaço. Nós vamos ter 2 novas praças da juventude. Esse é um projeto do governo federal, onde contempla a área de lazer, uma quadra poliesportiva, um ginásio coberto com uma arquibancada. Tem a parte do skate, que é o esporte radical, tem um mini anfiteatro que é possível ser utilizado, uma pista de Cooper em volta dele. É um projeto muito interessante, ele já está conosco na secretaria, já fizemos a solicitação de 2 novas praças da juventude para a cidade, e eu espero também conseguir, dentro desse ano, já deixar todos os projetos encaminhados para que a gente possa avançar nessa questão estrutural. Você mencionou o bolão, ele estava na nossa pauta para conversar sobre isso. Você sabe que o programa Fôlego tem uma atenção especial com a corrida de rua, é um programa que fala diretamente com o corredor, e existe essa preocupação nossa. O bolão, ele é uma estrutura que caiu nas graças da população. A gente vê o pessoal que gosta de corrida de rua se utilizar muito da estrutura do bolão. E tem uma qualidade, é uma estrutura que tem uma qualidade bacana, que o jundiaense aprendeu a utilizar. Muita gente que não utilizava e a corredora começou a utilizar o bolão. O bolão, existe algum planejamento de se levar o bolão a ser uma sede de competições regionais que sejam? Antigamente isso chegou a acontecer, mas já faz alguns anos, né, algumas décadas talvez, que o bolão não funciona como uma sede de competições. E outra pergunta em relação ao bolão ainda. Existe uma demanda em se organizar a utilização do bolão para que ele não seja mal utilizado, para que as pessoas que utilizam realmente o bolão utilizem para a prática esportiva, não danifiquem a pista, porque é uma pista que custou caro e saiu do bolso do consumidor. Então, existe essa demanda para que exista um controle da utilização do bolão. Qual que é a política da Secretaria de Esportes em relação ao bolão? Bom, o bolão, eu acho que quando foi construído na década de 50, ele teve uma visão muito a longo prazo, né? Porque ele atende, inclusive, a gente até nos dias de hoje. Porém, a gente sabe também das dificuldades e do espaço que ele acabou sendo não comprometido, mas hoje existe uma dificuldade, até porque se a gente falar da quadra do bolão, do ginásio, da cúpula, ela já não atende mais às medidas oficiais de handebol, do futsal. Então, grandes jogos nossos que eram usados por essas modalidades, hoje já não podem mais ser realizadas porque a quadra é bem menor do que o necessário. Mas ainda o basquete ele é muito utilizado lá. Existem nossas modalidades, a ginástica artística, ritmo e todas as outras que acabam utilizando o espaço. O bolão é uma referência para o munícipe. Todas as crianças que participam dos nossos complexos esportivos, fazendo as atividades, têm um sonho de um dia poder estar praticando a sua atividade dentro do bolão, né? Então isso aí, ele é muito... o bolão é uma referência hoje dentro do esporte da nossa região. Então nós estamos tratando o bolão de forma que seja organizada, mas que a gente possa dar essa oportunidade
aos bairros mais retirados, aos complexos, que possam trazer, ou seja ele dentro de festivais ou de alguma modalidade de competição, mas que venham para poder ter esse momento de estar presente no bolão. A questão da pista, que a gente entende que lá existe um conflito muito grande entre as atividades. Então tem o pessoal que gosta de fazer uma simples caminhada, nós temos o pessoal que é corrida de rua, que vai lá para fazer o seu exercício físico de rendimento, e também nós somos lá muito procurado pelos profissionais que usam da pista como a sua profissão mesmo. Então a gente está organizando dentro desses primeiros 30, 40 dias a forma de utilizar. Nós não proibiremos ninguém de usar, muito pelo contrário, aquilo foi feito para que todas as pessoas tenham acesso. A gente quer apenas reorganizar uma situação para que quem está lá fazendo o seu treino pesado, competitivo, não tenha, naquele momento, uma pessoa que esteja caminhando, pelo menos na sua raia. Então, esse tipo de organização é uma coisa muito simples, mas que a gente quer deixar bem orientado para que todos que estejam lá naquele momento usando possam usufruir da melhor forma possível. Sem dúvida, é assim, é óbvio que a gente também não faz nenhum tipo de seleção em relação ao tipo de usuário das dependências da pista, mas que uma pista dessa qualidade, ela eventualmente seria um potencializador da criação de novos atletas, né? A gente vê a equipe de atletismo de Jundiaí fazer seu treinamento lá e muitas vezes não tem a liberdade para utilizar a pista como poderia usar. Acredito que também qualquer tipo de agendamento e cada um tendo um dia certo para utilizar a pista resolveria esse problema. Mas entendemos a política. Em relação aos parques, existe alguma demanda já em andamento para aumentar o espaço de parques para esse tipo de prática da corrida? E hoje a gente tem um problema de avenidas. Jundiaí cresceu muito, tem uma estrutura hoje com um trânsito muito grande comparado a metrópoles. A gente já tem esse trânsito em Jundiaí, e as avenidas que a gente tem são avenidas hoje que têm trânsito de ônibus, etc. Existe alguma política em relação a fazer pistas para corredores em parques, ou então algum parque já dentro da programação para os próximos anos? Eu tenho feito aí algumas conversas com empresas que promovem esse tipo de atividade na cidade. Então a gente tem aberto essa discussão até para que eles, como pessoas mais profissionais da área, também nos auxiliem nessa questão, porque como envolve um pouco da questão técnica, não adianta eu colocar o pessoal da corrida de rua para subir a Serra do Japi até a Armida lá em cima, que não é o lugar apropriado. Tem bastante corredor que vai até lá correndo. Mas para um treino, né? Talvez para uma competição, ele foge um pouco das suas características. Então, eu acho que a gente usar o pé da serra para fazer esse tipo de treinamento é um lugar bastante agradável. E ele sendo bem monitorado e sendo bem usufruído, eu acho que nós não levaremos nenhum tipo de estrago à serra. E muito pelo contrário, a questão da visitação regulamentada e organizada, eu acho que a gente tem que tratar com muito carinho. Eu vejo aquela região, ela é muito propícia aos eventos, mas não significa que seja o melhor lugar para uma competição, para uma modalidade. Então, acho que essa discussão a gente tem que ser mais ampla. Nós temos que estar envolvendo todos os setores que são envolvidos diretamente, todos os departamentos e também empresas que são envolvidas nessa questão, para que as sugestões comecem a surgir. Então, é muito importante que todas as pessoas que gostam, estão envolvidas nesse processo, que nos auxiliem e participem numa construção de um espaço que seja, que atenda a essa demanda e a essas necessidades. Legal, gente. Continuamos aqui no próximo bloco com o Cristiano Lopes. Fique atento, não saia daí que o programa Fôlego 25 volta já. O Grupo Soban investiu numa nova unidade voltada à prevenção e ao estímulo de hábitos saudáveis. Viver de bem com a vida e estar em sintonia com você mesmo. Atividades orientadas, palestras, médicos à disposição e muita informação para a sua vida. Assim é a unidade de medicina preventiva da Soban. Soban, sua saúde é a nossa alegria. Os corredores de Jundiaí já escolheram um ponto de encontro. Na CNM Sport Center, além do acompanhamento especializado, você conta com a estrutura necessária para montar, realizar e aprimorar o seu treino.
São quase 20 anos atendendo a população de Jundiaí com os melhores professores e métodos mais modernos. Tudo para que você obtenha o resultado que sempre quis. Venha fazer parte da família CNM e desfrute de toda essa estrutura profissional. CNM Sport Center, Avenida Comendador Gumercindo Barranqueiros, 368. A In Esportes, experiências esportivas, leva você para correr pelo mundo. Cuidamos de todos os detalhes para você apenas desfrutar da corrida. Passagens aéreas, hospedagens, traslados e uniformes exclusivos. Pacotes para corridas nacionais e internacionais. Acesse nosso site, conheça os próximos roteiros. In Esportes, você de malas prontas para correr pelo mundo. Mobilidade, estabilidade, força e coordenação. No Evolu Studio você tem acesso ao que há de mais moderno em avaliação funcional do movimento e treinamento funcional. Aumente seu desempenho e ganhe segundos preciosos na sua corrida. Através de um atendimento pessoal e individualizado, o Evolu Studio corrige eventuais limitações do movimento e te proporciona uma corrida saudável e livre de lesões. Treine com os profissionais. Conheça uma nova opção de treinamento para alcançar os seus objetivos. Evolu Studio, Rua Major Gustavo Stock, 125. Bom, estamos de volta aqui com o Cristiano Lopes, secretário de Esportes. Cristiano, a gente estava falando sobre a Serra do Japi, que é um ponto, além de turístico, ambiental, muito propício para a prática esportiva. Apesar de ser muito íngreme, os corredores também optaram em fazer seus treinos de subida por ali. Existe hoje uma política, até a última administração, uma política de preservação da serra que coíbe a utilização das vias de acesso até a serra. Então, muitas vezes você vai treinar ali, tem um policial florestal que impede a passagem. Eu sei que existe uma política da administração nova em, de repente, abrir a serra para esse tipo de esporte, mas tudo com controle, óbvio. Existe mesmo essa política, existe essa demanda de repente a gente poder fazer os treinamentos ali sem nenhum tipo de empecilho? Eu vejo que a gente tem que utilizar de todos os espaços, independente da qual é a prática, seja ela esportiva, de lazer, social. A questão da Serra do Japi ela sempre foi foi uma preocupação, eu acho, de todas as administrações e dessa aqui bastante também, para que a gente possa usufruir de uma forma muito regulamentada. Ainda não existe a política pronta como será o uso dessa região, mas o que se tem discutido é que as pessoas deveriam visitar a serra, as pessoas deveriam participar dos projetos que acontecem em volta da serra, na sua questão de preservação ambiental e tudo mais. E eu vejo que a corrida tem tudo a ver com essa questão ambiental, né? Então a gente precisa pensar um pouco nessa questão, se de repente aquela região onde hoje ela é controlada por guardas municipais, que faz o controle da entrada e saída, talvez essas conversas que a demanda do corredor, de repente, seja uma região que seja uma área propícia à atividade, por que não, dentro dessas conversas que teremos daqui para frente com esse grupo que organiza e que pessoas que participam dos eventos de corrida de rua, não começarmos a discutir qual seria uma região que atenderia essa necessidade? Qual seria a região que os corredores gostariam efetivamente de estar, não só com o evento, mas no seu dia a dia, nos seus treinamentos? Porque a gente sabe que hoje muitos utilizam a 9 de julho para seus treinos. Nós sabemos que existem as corridas oficiais hoje que estão em calendário da cidade, que tem aqui na 9 de julho, que acontecem na 9 de julho e em outras avenidas principais também de Jundiaí. Então, todas essas discussões, nós sabemos que pode haver, num futuro próximo, algumas dificuldades pelo seu trânsito. Então, a gente tem que começar a pensar no que pode ser dessa modalidade na cidade. Não que isso vai acabar na 9 de julho, que vai acabar na Luiz Latorre, ou que vai acabar na Ferroviária. Mas a gente precisa começar a arrumar alternativas que a gente atenda tanto os corredores, que eu acho que são o motivo até da nossa discussão, de a gente poder atendê-los de forma melhor possível, mas também atender toda uma região que às vezes é prejudicada por algum motivo. Então eu acho que nós não podemos interromper nada, temos que melhorar e achar caminhos novos para que o futuro da modalidade cada vez mais cresça. Melhorar, no caso, não seria a gente tentar achar um denominador comum entre as secretarias, entre todas as secretarias,
né, para que a gente conseguisse disponibilizar ao munícipe a utilização da via, não só como transporte público, ônibus, carro, mas também para o esporte. Eu te pergunto isso porque assim, a gente vê em grandes cidades como São Paulo, que as grandes vias, as vias que durante a semana são tomadas pelo trânsito, por ônibus, lotação, e a gente vê aqueles mega congestionamentos de 200 quilômetros. No fim de semana, as grandes avenidas de São Paulo são palco de provas pedestres, de provas de ciclismo, de eventos musicais, trio, paradas e etc. O denominador comum, encontrar esse denominador comum, não seria a solução? Porque assim, o corredor ele quer um espaço para treinar. Ele quer um espaço no pé da serra, bacana, que ele respire o ar puro, que ele tenha uma estrutura para treinar, como é o Parque da Cidade, como pode vir a ser outras praças criadas pela administração atual. Mas ele tem a demanda de correr na avenida em que ele trabalha a semana inteira. Isso é assim não só aqui, mas em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? As grandes maratonas, em Nova York ela passa na Quinta Avenida, em São Paulo ela passa na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro ela passa na Niemeyer e aqui a gente quer que passe na 9 de julho. A gente quer, né, no lugar que a gente trabalha semanalmente, a gente possa também fazer o esporte. Não seria esse o caminho do sucesso? Eu acredito que sim. A única diferença que todas essas avenidas que você citou, por exemplo, a Paulista em especial, ela é extremamente comercial, tanto a avenida como a sua redondeza. Então, realmente, você num final de semana, num domingo de manhã, num sábado à noite, enfim, ela é uma região que ela fica mais isolada por não ter o comércio funcionando. Na 9 de julho, exclusivo, ela é uma avenida que ela é comercial nela, mas a 50 metros dela só é residência. Temos 2 grandes shoppings hoje que estão nessa avenida, que acabam trazendo muito fluxo no seu cotidiano, no dia a dia, na sua rotina. Uma grande diferença também é que, se pegar a Avenida Paulista, ela é feita por 4 a 5 faixas. A nossa 9 de julho hoje ela é de 2 a 3 em alguns pontos. Então isso também é um fator que pode ser um incômodo para nossos eventos. Mas, de qualquer forma, a gente vê que é importante, porque se ela não atrai as pessoas, se ela não atraísse as pessoas e não atraísse os atletas, ela não teria motivo de existir, né? Então a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que ter muitas discussões. Isso, como você sabe, a gente aciona várias secretarias para que, quando vai ser realizar um evento desse porte no local onde é realizado, então a gente envolve muita gente para que isso aconteça. Então acho que a gente tem que dar continuidade, mas pensando e deslumbrando alguns lugares que às vezes também pode ter o mesmo sucesso que essas já são. Ela já é considerada eventos que são tradicionais da modalidade, que fazem parte, inclusive, do calendário da cidade. Então, a gente tem que pensar em algumas soluções futuras para que, de repente, quem sabe, dentro de um parque novo, também não atendemos a modalidade e também o desejo daqueles que participam efetivamente da competição. Sem dúvida. Vou te perguntar sobre a parceria feita com o SESI, que a gente acabou de ver nos jornais. Teremos um circuito novo de corrida em Jundiaí, então. Já tem alguma programação para a data dessa prova, de onde ela vai ocorrer? Ou simplesmente foi assinado o contrato e então existe estão aguardando aí esses detalhes? O SESI nos procurou. Eles estão fazendo um investimento na região de Jundiaí em torno de 400 milhões de reais. Só em Jundiaí são 180 milhões, se não me engano, o valor investido na reforma do SESI aqui local, com a inauguração do SESI da região lá do São Camilo também, o novo SESI. E eles nos procuraram com a intenção de trazer para o calendário da cidade essa modalidade. Toda ela é organizada pelo SESI, toda a estrutura é a custo zero para o município também. É uma prova grande que envolve de 3 a 3.500 atletas. Ainda não existe nenhum contrato assinado, apenas sinalizamos que temos intenções de que Jundiaí receba uma modalidade, uma etapa dessa, até pelo sucesso de todas as que já acontecem na cidade. Por isso que a gente tem essa decisão, que a gente quer fomentar o esporte, a corrida de rua. Acho que é muito interessante. Então, nós recebemos, pessoal, eles foram muito... eles viram com muitos bons olhos a cidade de Jundiaí nessa questão, e nós vamos avançar com essa conversa. Eles devem estar retornando no começo agora de março para cá,
para que a gente avalie qual região que atenderia essa demanda, porque o volume de pessoas é muito grande, então a gente não pode trazer um problema para a cidade, sim um prazer de uma solução de uma modalidade que já é realidade. Então nós temos essa conversa, devemos finalizar isso agora no começo de março, e aí sim a gente anuncia aí onde será o lugar, como será e o seu formato, que pelos corredores já é muito conhecida. Cristiano, então queria te agradecer, em primeiro lugar, ter recebido a gente, ter esclarecido aí as nossas dúvidas do corredor, né? Te desejar boa sorte, e a gente vê, só de te visitar aqui, vê que é uma função que vai te exigir muito, porque é muita demanda de trabalho, mas você é uma pessoa do esporte e tenho certeza que vai tirar de letra. Parabéns e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a visita de vocês aqui. Espero poder atendê-los outras oportunidades que vocês tenham uma necessidade de um bate-papo, de uma discussão. Eu acho que isso é fundamental para o crescimento do esporte da cidade. Vocês, com a mídia, também ajudar a divulgar a modalidade, a corrida. Eu acho que isso aí é fantástico para o crescimento do esporte da cidade. E eu estou à disposição também. Eu que agradeço.